Mística Cidade de Deus, capítulo 13, livro 2, tomo 1, por Santa Maria de Ágreda. Maria Santíssima e os 7 dons do Espírito Santo. Definição e nomenclatura dos dons. Parece-me que os 7 dons do Espírito Santo, conforme a luz que deles tenho, acrescentam algo às virtudes a que se referem, e por este acrescentamento delas se distinguem, embora tenham o mesmo objeto. Qualquer benefício do Senhor, mesmo natural, pode chamar-se dom ou dádiva de sua mão. Agora, porém, não falamos dos dons em geral, mesmo que sejam virtudes e dádivas infusas, porque nem todos os que possuem alguma ou diversas virtudes receberam com elas a graça dos respectivos dons. Pelo menos não chegam àquele grau que lhes confere o nome de dons perfeitos. Assim deduzem os doutores sagrados das palavras de Isaías ao dizer que em Cristo, nosso Salvador, descansaria o Espírito do Senhor, enumerando 7 graças que comumente se chamam dons do Espírito Santo: o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade do temor de Deus. Estes dons encontram-se na alma santíssima de Cristo, redundantes da divindade, a qual estava hipostaticamente unida, ao modo como na fonte se encontra a água que dela dimana para se comunicar a outros. Todos nós participamos das águas do Salvador, graça por graça, dom por dom. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e ciência de Deus. A atividade dos dons. Os dons do Espírito Santo correspondem às virtudes com que se relacionam. A respeito desta relação, há diferença de pareceres entre os doutores. Não, porém, quanto à finalidade dos dons. Comunicar especial perfeição às faculdades para praticarem, em matéria de virtude, ações e obras perfeitíssimas e heróicas. Sem este característico, elas não se poderiam chamar dons particulares, pois, para chegarem a ser dons, devem atingir grau mais perfeito e excelente que a prática comum das virtudes. Esta perfeição dos dons consiste principalmente em alguma especial e forte inspiração e moção do Espírito Santo, que permitem vencer com maior eficácia os impedimentos. Move o livre-arbítrio e lhe dá maior energia para não agir remissivamente, mas com grande plenitude de perfeição e força, na espécie de virtude a que pertence o dom. Tudo isto não consegue o livre-arbítrio, se não for iluminado e impelido com especial virtude e força do Espírito Santo. É movido forte, suave, docemente, a seguir aquela ilustração e a fazer e querer aquela ação, que passa a ser realizada pela vontade em virtude da graça do Divino Espírito, como diz o apóstolo aos Romanos. Essa moção chama-se instinto do Espírito Santo, porque ainda que a vontade haja livremente, sem violência, nestes casos mantém-se mais como instrumento passivo, consulta menos a prudência comum, como o fazem as virtudes, ainda que não com menos inteligência e liberdade. Ação dos dons. Procurarei explicar-me com um exemplo. Para inclinar a vontade aos atos de virtude, concorrem 2 fatores sobre as potências. Um é a própria vontade, que a conduz e move, como o peso arrasta a pedra e a leveza levanta o fogo.
Esta inclinação da vontade é aumentada na medida dos hábitos virtuosos. Outro tanto fazem os vícios em seu sentido, mediante o amor que constitui o peso que as atrai livremente. Outra coisa que concorre a essa moção do entendimento é certa iluminação nas virtudes para mover e determinar a vontade. Esta iluminação é proporcionada aos hábitos e aos atos praticados pela vontade. Para os atos ordinários basta a prudência e deliberação ordinária, mas para outros mais elevados é necessária mais alta e superior ilustração e moção do Espírito Santo. Nisto consiste seus dons. Sendo a caridade e graça um hábito sobrenatural que depende da divina vontade. Como o raio nasce do sol, recebe particular influência da divindade, por ela se move. De sua parte, a caridade move as demais virtudes e hábitos da vontade, principalmente quando esta age pelos dons do Espírito Santo. Propriedade dos dons. De acordo com isto, parece-me haver nos dons do Espírito Santo especial ilustração do entendimento, o qual se conserva passivo para mover os hábitos virtuosos da vontade em grau de perfeição superior, até aos atos heróicos, assim como se a pedra, além de seu peso natural, se acrescentasse a força de outro impulso, mover-se-ia muito mais rapidamente, acrescentando-se à vontade a perfeição e impulso dos dons. Os movimentos das virtudes serão mais excelentes e perfeitos. O dom da sabedoria comunica à alma certo gosto que a faz conhecer, sem se enganar, o divino e o humano, por certa experiência ou sabor espiritual. A cada coisa dá o verdadeiro peso e valor, ao contrário do que faz o gosto procedente da ignorância ou estultice humana. Este dom pertence à caridade. O dom do entendimento ilumina a rudeza e tardança de nossa inteligência para penetrar as coisas divinas. O da ciência penetra o mais obscuro e forma perfeitos mestres contra a ignorância. Estes dois dons pertencem à fé. O dom do conselho encaminha, dirige e detém a precipitação humana da imprudência. Pertence à virtude da prudência. O da fortaleza expulsa o desordenado temor e conforta a fraqueza. Pertence à mesma virtude. O da piedade torna o coração benigno, tira-lhe a dureza e o abranda. Pertence à virtude da religião. O dom do temor de Deus afasta da soberba e comunica amorosa submissão. Pertence à humildade. Os dons do Espírito Santo em Cristo e em Maria Santíssima. Maria Santíssima possuiu todos os dons do Espírito Santo com certo direito a essa posse, sendo mãe do Verbo divino, de quem procede o mesmo Espírito e a quem os dons são atribuídos, medidos pela dignidade especial de mãe. Era coerente que estes dons estivessem nela na devida proporção. Com tanta vantagem sobre todas as demais almas, quanta diferença existe em ser ela mãe de Deus e as demais apenas criaturas suas. Além desta razão, por causa de sua dignidade e impecabilidade, a grande rainha é a criatura mais próxima do Espírito Santo, enquanto as demais estão muito distantes, assim pela distância da culpa, como por serem criaturas comuns, sem especial afinidade com o Divino Espírito. Se em Cristo, nosso Redentor e Mestre, se encontram como em sua fonte e origem, em Maria, sua digna mãe, estão como em reservatório ou mar, donde são distribuídos a todas as criaturas, porque de sua plenitude superabundante transbordam para toda a Igreja. Salomão declarou-o nos Provérbios, sob a metáfora da sabedoria, que para si edificou uma casa sobre 7 colunas e etc. Nela preparou a mesa, serviu o vinho e convidou os pequenos incipientes para tirá-los do infantilismo e ensinar-lhes a prudência. Não me detenho em maior explicação, pois nenhum católico ignora que Maria Santíssima foi esta magnífica habitação do Altíssimo.
edificada sobre os alicerces destes 7 dons, para sua beleza, solidez e para ser servido, nesta casa mística, o público banquete de toda a igreja. Em Maria está preparada a mesa para todos os párvulos e ignorantes filhos de Adão se saciarem da influência e dons do Espírito Santo. A sabedoria e seus efeitos. Quando se adquirem estes dons, mediante a disciplina e exercícios das virtudes, vencendo os vícios contrários, o temor de Deus vem em primeiro lugar. Em Cristo, Senhor nosso, porém, Isaías começou a citá-los pela sabedoria, que é o mais perfeito, porque os recebeu como Senhor e Mestre, e não como discípulo que os adquire pela aprendizagem. Na mesma ordem, devem ser considerados em sua Mãe Santíssima, que nos dons mais se assemelhou a seu Filho Santíssimo do que o resto das criaturas a ela. O dom da sabedoria encerra saborosa iluminação, mediante a qual o entendimento conhece a verdade das coisas por suas íntimas e supremas causas. A vontade discerne e distingue pelo gosto da verdade o bem verdadeiro do falso e aparente. Realmente sábio é aquele que, sem erro, conhece o verdadeiro bem e goza-o por esse conhecimento. Esse gosto da sabedoria consiste em fluir do sumo bem, por união íntima de amor ao qual segue o sabor e gosto do bem honesto, participado e praticado pelas virtudes inferiores do amor, ao amor. Por isto, não se chama sábio o que conhece a verdade somente por especulação, ainda que sinta deleite neste conhecimento. Tampouco será sábio quem pratica atos de virtude só pelo conhecimento, e ainda menos se o faz por outros motivos. O verdadeiro sábio será aquele que o faz pelo gosto do sumo e verdadeiro bem, por íntimo amor intuitivo. Conhece esse bem sem engano no próprio bem e por ele todas as verdades inferiores. Este conhecimento é administrado à sabedoria pelo dom do entendimento que a recebe e acompanha, consistindo numa interior penetração das verdades divinas e das a que elas podem ser dirigidas e relacionadas, porque o Espírito esquadrinha as profundezas de Deus, como diz o apóstolo, a sabedoria e o entendimento na Virgem Santíssima. Este mesmo Espírito seria necessário para dizer algo sobre os dons da sabedoria e entendimento na Imperatriz Celestial. Maria, a correnteza do rio, há tantos séculos represada na suma bondade, alegrou esta cidade de Deus com o caudal derramado em sua alma santíssima, através do unigênito do Pai do céu e seu, do Pai e seu, como foi-se a nosso modo de entender, desaguasse neste pélago de sabedoria o infinito mar da divindade, no mesmo instante em que ela pôde invocar o Espírito de sabedoria. Para que o pudesse invocar, veio a ela a fim de que recebesse a sabedoria sem intenções reservadas e a comunicasse sem inveja, egoísmo, como fez, pois por meio de sua sabedoria manifestou-se no mundo a luz do Verbo eterno manado. Conheceu esta sapientíssima Virgem a estrutura do universo, as propriedades dos elementos, o princípio, o fim, o meio e as mudanças dos tempos, o curso das estrelas, a sabedoria dos animais, a natureza dos animais e os instintos das feras, a força dos ventos, a compleição física e os pensamentos dos homens, as propriedades das plantas, ervas, frutos e raízes, o que há de oculto nos pensamentos humanos, os mistérios e caminhos escondidos do Altíssimo. Tudo foi conhecido e saboreado por Maria, nossa Mãe Rainha, mediante o dom da sabedoria, que bebeu em sua fonte original e transformou-se em palavra de seu pensamento. Elogio da sabedoria considerada em Maria. Ali recebeu esta exalação da virtude de Deus, emanação de sua sincera caridade que a tornou imaculada.
A preservou da mancha que contamina a alma e a criou espelho sem mácula da majestade de Deus. Ali participou do espírito de inteligência encerrado na sabedoria, santo, único, múltiplice, sutil, penetrante, discreto, ágil, imaculado, claro, suave, amigo do bem, a quem nada pode impedir, benfazejo, amigo dos homens, benigno, constante, seguro, que encerra todas as virtudes. Tudo pode, tudo compreende com pureza e finíssima penetração de um limite ao outro. Todas estas propriedades do espírito da sabedoria descritas pelo sábio estiveram em Maria Santíssima, depois de seu Filho unigênito, de modo singular e perfeito. Com a sabedoria lhe vieram todos os bens, e em todos os seus atos era precedida por estes altíssimos dons de sabedoria e entendimento, para que todas suas virtudes fossem por eles governadas e impregnadas. O dom do conselho. Sobre os demais dons, alguma coisa fica declarada na exposição das virtudes a que pertencem. Como, porém, quanto se possa dizer, é muito menos do que possuía esta mística cidade Maria. Sempre fica muito a acrescentar. O dom do conselho segue na ordem de Isaías ao do entendimento. Consiste numa sobrenatural iluminação com a qual o Espírito Santo toca o interior da alma, iluminando-a acima da comum inteligência humana, para que escolha o mais útil, decente e justo, reprovando o contrário. Por este modo, leva a vontade, mediante as regras da eterna e imaculada lei divina, à unidade de um só amor e conformidade com a perfeita vontade do sumo bem. Com esta divina erudição, a criatura abandona a multiplicidade dos afetos e outros movimentos e amores externos e inferiores que podem retardar e entravar o coração humano, para ouvir e seguir este divino impulso e conselho. Chega assim a assemelhar-se àquele vivo exemplar, Cristo Senhor nosso, que com altíssimo conselho disse ao Eterno Pai: não se faça minha vontade, mas sim a tua. Os dons da fortaleza e ciência, distinção entre este e do conselho. O dom da fortaleza é a participação ou influxo da força divina comunicada pelo Espírito Santo à vontade criada para animosamente se elevar acima de quanto a humana fraqueza teme nas tentações, dores, tribulações e adversidades. Tudo superando e vencendo, adquire e conserva o mais difícil e excelente das virtudes, transcende, sobe e ultrapassa todas as virtudes, graças, consolações interiores e espirituais, revelações e amor sensível, por muitos nobres e excelentes que sejam. Assim se lança com divino esforço até chegar a conseguir a íntima e suprema união do sumo bem, ao qual com ardentíssimos desejos aspira. Aí chega a experimentar, depois de ter vencido tudo naquele que a conforta, que verdadeiramente do forte sai a doçura. O dom da ciência é uma notícia que julga com retidão infalível tudo o que se deve crer e o que se deve fazer com as virtudes. Diferencia-se do conselho, porque este escolhe e aquele examina e julga. Um faz o reto julgamento, o outro a prudente escolha. Distingue-se do entendimento, porque este penetra as verdades divinas interiores da fé e virtudes. Com uma simples inteligência, o dom da ciência conhece com raciocínio o que dela se deduz. Aplica os atos exteriores das potências à perfeição da virtude, na qual o dom da ciência vem a ser como raiz e mãe da discrição. O dom da piedade e seus efeitos. O dom da piedade é uma energia ou influxo com o que o Espírito Santo abranda e liquefaz a vontade humana, movendo-a para tudo o que pertence ao agrado do Altíssimo e bem do próximo. Com esta docilidade e suave doçura, a vontade fica disposta e a memória atenta para em todo tempo, lugar e acontecimento louvar, bendizer e dar graças e honra ao sumo bem, como também para sentir terna e amorosa compaixão pelas criaturas,
prontificando-se a auxiliá-las em seus trabalhos e necessidades. Este dom não é maculado pela inveja, não conhece o ódio, nem avareza, tibieza e mesquinhez de coração. Nele produz forte e suave inclinação que o leva doce e amorosamente a empreender todos os atos de amor de Deus e do próximo. Quem possui esse dom torna-se benévolo, prestativo, dedicado e diligente. Por isto disse o apóstolo que o exercício da piedade era útil para todas as coisas. E lhe está prometida a vida eterna por ser nobilíssimo agente da caridade. O dom do temor de Deus e seus efeitos. Em último lugar, encontra-se o dom do temor de Deus tão louvado, encarecido e repetidamente recomendado na Sagrada Escritura, pelos santos doutores como fundamento da perfeição cristã e princípio da verdadeira sabedoria. O temor de Deus é o primeiro que se opõe à astuta arrogância dos homens e o que com mais energia a combate e destrói. Este dom tão importante consiste no amoroso retraimento e nobre confusão da alma, quando ela compara sua própria condição e baixeza com a suprema grandeza e majestade de Deus, temendo presumir altamente de si, como advertiu o apóstolo. O santo temor tem diversos graus. A princípio chama-se inicial e depois filial. Começa por fugir da culpa, por ser contrário ao sumo bem, que ama com reverência e prossegue no próprio abatimento e desprezo ao comparar seu ser com a majestade, sua ignorância com a sabedoria, sua pobreza com a infinita opulência. Submete-se plenamente à divina vontade e por Deus humilha-se em todas as criaturas. Humilha-se a todas as criaturas, consagrando a ele e a elas íntimo amor, para chegar à perfeição dos filhos de Deus e à suprema união espiritual com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os dons em Maria. Se me entendesse mais na explicação destes dons, sairia muito do meu assunto e me alongaria demasiado. O que disse parece-me suficiente para se entender sua natureza e propriedades. Depois disso, leve-se em consideração que na soberana Rainha do Céu, todos os dons do Espírito Santo não estiveram só no grau suficiente e comum e conforme a própria capacidade. Todos possuem, pois isto se dá com os outros santos. Nesta Senhora encontra-se com privilégio e excelência especiais que não pôde caber em santo algum, nem seria possível a algum inferior a ela. Ficando entendido em que consiste o temor santo, a piedade, a fortaleza, a ciência e o conselho, dons especiais do Espírito Santo, dilata-se o julgamento humano e entendimento angélico, para imaginar o mais elevado, nobre, excelente, perfeito e divino. Tudo quanto podem conceber todas as criaturas reunidas ainda estará abaixo dos dons de Maria. O temor. O menor deles é o supremo do pensamento criado, assim como o supremo nesta Senhora e Rainha das virtudes toca, de certo modo, ao ínfimo em Cristo e na divindade. Doutrina da Santíssima Maria. Os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes. Minha filha, estes nobilíssimos e excelentíssimos dons do Espírito Santo são a emanação pela qual a divindade se comunica às santas almas. E por isto não são limitados como o sujeito que os recebe. Se as criaturas se esvaziassem dos afetos e amores terrenos, ainda que seu coração seja limitado, participariam sem medida da torrente da divindade infinita, através dos inestimáveis dons do Espírito Santo. As virtudes purificam a criatura da fealdade e mancha dos vícios, se os tinha, e começam a restaurar a perfeita ordem de suas potências perdida a princípio pelo pecado original e depois pelos seus próprios pecados atuais. Além disso, comunicam beleza, força e alegria na prática do bem. Os dons do Espírito Santo vão mais longe, elevam as virtudes à sublime perfeição e constituem o ornamento e formosura com que a alma se dispõe, se a formoseia e agracia para entrar no tálamo do esposo, onde, por admirável modo, se une a divindade em espírito e vínculo de eterna paz. Desse felicíssimo estado sai fortalecida
e fiel para praticar heróicas virtudes. Estas, por sua vez, fazem-na voltar ao mesmo princípio de onde saiu. Deus, a cuja sombra descansa, sossegada e serena sem ser perturbada pelos furiosos ímpetos das paixões e seus desordenados apetites. Esta felicidade, contudo, é conseguida por poucos, e só conhecida pela experiência de quem a recebe. Disposições necessárias para receber os dons. Adverte, pois, caríssima, e com profunda atenção considera como atingirás o cume destes dons. A vontade do Senhor e minha é que subas mais para cima, no banquete que te prepara sua doçura por meio das bênçãos e dons, que para este fim recebeste de sua liberalidade. Lembra-te que para a eternidade só existem dois caminhos: o que leva à eterna morte pelo desprezo da virtude e pelo desconhecimento da divindade, e o que leva à eterna vida pelo fecundo conhecimento do Altíssimo, pois nisto consiste a vida eterna, que conheçam a Ele e ao seu unigênito que enviou ao mundo. O caminho da morte é seguido por inúmeros nécios, que desconhecem a própria ignorância, presunção, soberba e formidável incipiência. Aos que por sua misericórdia Deus chamou a sua admirável luz, os fez renascer filhos da luz. Nesta regeneração deu-lhes novo ser pela fé, esperança e caridade que os torna seus, e herdeiros da divina e eterna fruição. Adotando-os por filhos, deu-lhes na primeira justificação as virtudes infusas, para, como filhos da luz, praticarem obras de luz. Depois dessas virtudes, prepara-lhes os dons do Espírito Santo. Como o sol material, a ninguém nega seu calor e luz, uma vez que tenham capacidade e disposição para receber a energia de seus raios. Assim, a divina sabedoria a ninguém se negaria e ocultaria. Mais do que isso, nos altos montes, nas estradas reais, nos atalhos mais escondidos e nas portas e praças das cidades, convida e chama todos a si. A estultice dos mortais, infelizmente, os torna surdos, a ímpia malícia, escarnecedores, e a incrédula perversidade os afasta de Deus, cuja sabedoria não encontra lugar no coração malvado, nem no corpo escravo do pecado. Advertência pessoal à Escritora. Tu, porém, minha filha, lembra-te de tuas promessas, vocação e desejos, porque a língua que mente a Deus é homicida de sua alma. E não termines com a morte da sua vida uma vida transviada. Não adquiras a perdição por tua própria indústria, como na divina luz vês fazerem os filhos das trevas. Teme ao poderoso Deus e Senhor com santo temor, humilde e bem ordenado, e em todas as suas obras guiaste por este mestre. Oferece um coração dócil à disciplina e aos atos de piedade. Julga com retidão e virtude e o vício. Anima-te com invencível fortaleza para praticar o mais árduo e elevado, e sofrer o mais adverso e difícil dos trabalhos. Escolhe com discernimento os meios para a execução disso. Segue a força da divina luz e ultrapassarás todo o sensível, subindo ao conhecimento altíssimo dos segredos da divina sabedoria, aprendendo a separar de novo do velho homem. Serás capaz de recebê-la quando, entrando na adega do vinho de teu esposo, inebriada de amor, em ti for ordenada sua eterna caridade. Capítulo 14. Explicação das espécies e modos de visões sobrenaturais que a rainha do céu recebia e efeitos que nela produziam. Distinção entre virtudes santificantes e carismas gratuitos. A graça das visões divinas, revelações e raptos, não falo da visão beatífica, ainda que sejam operações do Espírito Santo, são distintas da graça justificante das virtudes que santificam e aperfeiçoam a alma em suas operações. Nem todos os santos e justos, obrigatoriamente, tiveram visões e revelações divinas, donde se prova que a virtude e santidade podem existir sem estes dons.
Tampouco são as visões e revelações medidas pela santidade e perfeição de quem as recebe, mas sim pela vontade divina. Concede-as a quem lhe apraz, quando convém e no grau que sua sabedoria e vontade dispõe, agindo sempre com medida e peso, para os fins que pretende em sua igreja. Bem pode Deus conceder maiores e mais elevadas visões e revelações ao menos santo e menores ao mais santo. O dom da profecia, com outros grátis datos, pode concedê-los aos que não são santos, e alguns arrebatamentos podem ter causa que não seja precisamente virtude da vontade. Por isto, quando se compara a excelência dos profetas, não se fala de santidade que somente por Deus pode ser medida, mas na luz da profecia e o modo de recebê-la. Sob este aspecto, pode-se julgar qual seja o mais ou menos elevado, segundo diferentes razões. O fundamento desta doutrina consiste em que a caridade e virtudes que fazem santos e perfeitos aos que a têm referem-se à vontade, enquanto as visões, revelações e raptos pertencem ao entendimento ou parte intelectiva, cuja perfeição não santifica a alma. Conveniência das revelações estarem unidas à santidade de quem as recebe. Não obstante ser a graça das visões sobrenaturais distinta da santidade e virtudes, podendo vir separadas, muitas vezes a vontade e providência divina as une, conforme a finalidade e motivo que tem em vista. Ao comunicar estes dons gratuitos e revelações particulares, às vezes ordena-as ao bem público e comum da Igreja, como diz o apóstolo. Assim sucedeu aos profetas que, inspirados por Deus em revelações divinas do Espírito Santo, e não por sua própria imaginação, falaram e profetizaram para nós os mistérios da redenção e lei evangélica. Quando as revelações e visões são desta espécie, não é necessário que estejam unidas à santidade, pois Balaão foi profeta sem ser santo. A divina providência, porém, dispunha com grande conveniência que em geral os profetas fossem santos. Deste modo, o espírito de profecia e divinas revelações não seriam frequentemente depositados em vasos imundos, ainda que em algum caso particular assim fez. Convinha evitar que a má vida do instrumento estivesse em contradição com o magistério e verdade divina. Além destas, existem outras muitas razões. Razão e finalidade das revelações particulares. Outras vezes, as divinas revelações e visões não versam sobre assuntos tão universais, nem se endereçam imediatamente ao bem comum, mas sim ao particular de quem as recebe. Assim como as primeiras são efeito do amor de Deus por sua igreja, essas visões particulares têm sua origem no amor de Deus pela alma a quem as comunica, a fim de instruí-la e elevá-la ao mais alto grau de amor e perfeição. Por essas revelações comunica-se o espírito de sabedoria a diferentes gerações nas almas santas, para fazer profetas e amigos de Deus, sendo-lhes a causa eficiente o particular amor divino por algumas almas. Assim, a causa final e seu efeito é a santidade, pureza e amor dessas almas. A graça das revelações e visões constitui o meio para a consecução desse fim. Razões para Deus conceder às almas visões e revelações. Com isto, não quero dizer que as revelações e visões sejam meios absolutamente necessários para fazer santos e perfeitos, porquanto muitos o são por outros meios sem estes favores. Apenas suponho a verdade que somente da divina vontade depende conceder ou negar aos justos estes dons particulares. Apesar disso, quer da parte do Senhor, quer da nossa, existem algumas razões de conveniência para eles as comunicar tão frequentemente a muitos servos seus.
A primeira, entre outras, é por ser o modo mais proporcionado e conveniente para a criatura ignorante se elevar às coisas eternas e nelas entrar. A luz sobrenatural comunicada pelos mistérios e segredos do Altíssimo através de particulares revelações, visões e inteligências recebidas na soledade e arrebatamento da mente, espiritualiza a criatura para chegar à perfeita união do sumo bem. Para isto a convida o mesmo Senhor com repetidas promessas e carinhos, de cujos mistérios está cheia a Sagrada Escritura e, em particular, os Cânticos de Salomão. O amor de Deus pelas almas causa de lhes conceder carismas extraordinários. A segunda razão procede do Senhor, cujo amor não se resigna em negar ao amado e amigo seus bens e segredos. Já não quero vos chamar e tratar como a servos, mas como a meus amigos, disse aos apóstolos o Mestre da eterna verdade. Porque vos manifestei os segredos de meu Pai. De Moisés também se diz que Deus falava com ele como um amigo. Os santos padres, patriarcas e profetas não só receberam do Divino Espírito revelações gerais, mas também outras muito particulares e privadas, em testemunho do amor que Deus lhes votava, como se colige na petição de Moisés para ver a divina face. O mesmo significam os títulos que o Altíssimo dá às almas escolhidas, chamando-as esposa, amiga, pomba, irmã, perfeita, dileta, formosa, etc. Ainda que todos estes títulos exprimam bastante a força do amor divino e seus efeitos, significam menos de quanto o Rei Supremo aos que assim deseja honrar. Somente este Senhor é poderoso para tudo o que quer, sabendo querer como esposo, amigo, Pai infinito e sumo bem, sem restrição nem medida. As falsas visões e revelações de onde procedem, por não ser entendida pela sabedoria carnal, não perde esta verdade seu crédito. Tampouco pode ser negada pelo fato de algumas almas se terem alucinado por falsas revelações e visões, deixando-se enganar pelo anjo de Satanás, transformado em anjo de luz, conforme 2 Coríntios 12, 14. Este engano tem sido mais frequentemente nas mulheres, em vista de sua ignorância e paixões, mas tem atingido também a muitos homens, na aparência fortes e cheios de ciência. A uns e outros nasceu-lhes de má raiz. Não falo dos que com diabólica hipocrisia fingiram falsas e aparentes revelações, visões e raptos sem os ter. Refiro-me aos que foram enganados, recebendo-os do demônio, ainda que sem grave culpa nem consentimento. Dos primeiros é mais exato dizer que enganam, enquanto dos segundos que são enganados. Vendo-os a antiga serpente imortificados nas paixões, pouco exercitados nos sentidos interiores e na ciência das coisas divinas, insufla-lhes com astutíssima sutileza a oculta presunção de que são muito favorecidos por Deus. Rouba-lhes o humilde temor, induzindo-os a desejos vãos e curiosos de saber coisas elevadas e revelações e a cobiçarem visões estáticas para se tornarem singulares e notados. Com isto, abrem a porta ao demônio para os encher de erros e ilusões e lhes entorpecem os sentidos em confusa treva interior. Nesta, nada chegam a entender de verdadeiro e divino, mas somente alguma coisa que o inimigo lhes exibe, para autorizar seus enganos e disfarçar seu veneno. Como evitar os falsos carismas e se dispor para os verdadeiros? Evita-se esse perigoso erro, temendo com humildade e não desejando saber mais do que convém, conforme Romanos 11, 20. Não medindo a perfeição pessoal no apaixonado tribunal do próprio juízo e prudência. Remetam-na a Deus e a seus ministros e doutos confessores que lhes examinarão a intenção. Indubitavelmente virão a conhecer se a alma deseja estas graças como meio de virtude e perfeição ou para receber a glória exterior dos homens. O mais seguro é nunca desejá-las e temer sempre o perigo, que é grande em qualquer tempo e mais ainda no princípio da vida espiritual.
A devoção e doçura sensível desses começos são dadas pelo Senhor e talvez imitadas pelo demônio. Pelo fato da alma não estar preparada para o manjar sólido dos maiores segredos e favores, concede-lhes ao modo de alimento de crianças, para mais facilmente retirá-las dos vícios e levá-las à renúncia dos prazeres sensíveis, e não porque estejam adiantados na virtude, pois os mesmos arrebatamentos que resultam da admiração supõem mais ignorância que amor. Quando, porém, o amor chega a ser estático, fervoroso, ardente, maleável, dócil, inacessível, satisfeito só com o que ama, tendo conseguido domínio sobre todas as inclinações humanas, então a alma está disposta para receber a luz das ocultas revelações e divinas visões. E mais disposta se encontra quando, mediante essa luz, menos as desejas e mais indigna se considera destes benefícios. Não se admirem os homens sábios de que as mulheres hajam sido tão favorecidas por estes dons, pois além de serem fervorosas no amor, Deus escolhe o mais fraco para mais abonado testemunho de seu poder. Além disso, como não possuem a ciência da teologia adquirida como os homens doutos, o Altíssimo lhe a concede de modo infuso para iluminar seu fraco e ignorante juízo. Maria Santíssima e as visões e revelações. Conhecida desta doutrina, quando não houver em Maria Santíssima outras especiais razões, entenderemos que as divinas revelações e visões que lhe comunicou o Altíssimo foram mais altas, admiráveis, frequentes e divinas que a todos os demais santos. Estes dons, como a outros, devem ser medidos pela sua dignidade, santidade, pureza e pelo amor que seu Filho e toda a Beatíssima Trindade consagrava àquela que era mãe do Filho, filha do Pai, esposa do Espírito Santo. Por estes títulos são-lhe comunicados os influxos da divindade, pois o Cristo Senhor nosso e sua mãe são infinitamente mais amados que todo o resto dos anjos e homens. Reunirei em 5 espécies ou graus as visões sobrenaturais de nossa soberana rainha, e de cada uma o direi o quanto puder, de quanto me foi manifestado. Maria Santíssima e a visão clara da divina essência, visão intuitiva. A primeira e sobreexcelente visão foi a beatífica da essência divina que muitas vezes, sendo viajante da terra, moradora da terra, viu claramente, embora de passagem. Desde o princípio desta história, as vou relatando nos tempos e ocasiões em que recebeu este benefício supremo para uma criatura. De outros santos, alguns doutores duvidam se em carne mortal chegaram a ver a divindade clara intuitivamente. Pondo de lado estas conjecturas a respeito dos outros, não pode haver dúvida, tratando-se da Rainha do Céu, a quem se faria injúria medi-la pela regra comum dos demais santos. Outros incontáveis favores e graças, além dos que eram possíveis a eles, realizaram-se na Mãe da Graça, sem falar que a visão beatífica de passagem, seja pelo modo que for, é possível aos viadores. A primeira disposição da alma para ver a face de Deus é a graça santificante em grau muito perfeito, acima do ordinário, a que Santíssima Alma de Maria possuía. Desde seu primeiro instante, foi superabundante em tal plenitude que excedia aos supremos serafins. Primeira disposição para a alma ver a Deus claramente. Para ver a Deus, acompanhando a graça santificante, deve existir grande pureza nas potências, sem restos e efeitos de culpa. Um recipiente que houvesse contido qualquer líquido imundo teria necessidade de ser lavado e purificado, até de seus últimos ressaibos e odor, para não se misturarem ao licor puríssimo com que se quisesse depois colocar no mesmo recipiente. Ficando a alma contaminada e infeccionada pelo pecado original e seus efeitos e pelos pecados atuais, torna-se desconforme a suma bondade. Para unir-se a ela por visão clara e amor beatífico, é necessário que antes seja lavada e purificada, de sorte a não lhe ficar resto, odor ou gosto de pecado, nem inclinação deles adquirida. Isto deve ser entendido não somente dos efeitos e máculas deixadas pelos pecados mortais, mas também dos veniais que causam na alma justa peculiar deformidade, como se a nosso modo de entender um cristal puríssimo fosse embaçado pelo hálito.
De tudo isto, deve ser a alma purificada para ver a Deus claramente. Outras condições para a visão de Deus. Além desta pureza, que constitui a negação da culpa, se a natureza de quem pretende ver a Deus beatificamente está corrompida pelo primeiro pecado, é necessário cauterizar-lhe os fomes, de modo a dominá-lo e apagá-lo como se a criatura não tivesse. Não lhe deve ficar princípio nem causa próxima de inclinação ao pecado ou qualquer imperfeição, e o livre-arbítrio deve estar como que impossibilitado para tudo o que repugna à suma santidade e bondade. De tudo isto, e de quanto direi adiante, se colige a dificuldade de tais disposições para a alma que vive em carne mortal. A razão desta altíssima graça ser concedida muito raramente, com grande circunspecção e só por graves motivos, é porque a criatura sujeita ao pecado tem relativamente à natureza divina duas desproporções ou imensas distâncias. A primeira consiste em que Deus é invisível, infinito, ato puro e simplíssimo, enquanto a criatura é corpórea, terrena, corruptível e grosseira. A segunda é a produzida pelo pecado, que desmedidamente se distancia da suma bondade e constitui maior distância e desproporção que a primeira. Ambas, porém, devem desaparecer para tornar possível a união de extremos tão afastados e a criatura poder se elevar ao supremo estado adequado à divindade e assimilar-se ao mesmo Deus, vendo-o e fluindo-o como ele é. Maria possuía todas as disposições para a clara visão da divindade. Todas essas disposições de pureza, isenção de culpa e de imperfeição encontravam-se na Rainha do Céu em mais alto grau que nos mesmos anjos, pois não foi atingida pelo pecado, quer original, quer atual, nem pelos efeitos de qualquer deles. Nela, a divina graça e proteção eram mais eficientes para esse benefício do que nos anjos, e era a natureza pela qual estavam livres de contrair esses defeitos. Por esta parte, não havia em Maria desproporção nem óbice de culpa que a impedisse de ver a divindade. Por outra parte, além de ser imaculada, a graça que recebeu no primeiro instante ultrapassava a dos anjos e santos. Seus merecimentos eram proporcionados à graça, pois com o primeiro ato mereceu mais do que eles com os supremos e últimos, que os levaram à visão beatífica que agora gozam. De acordo com isto, aos demais santos da justiça deferir o prêmio, que merecem na glória até o termo da vida mortal. Não parece contra a justiça que esta lei fosse rigorosamente aplicada a Maria e que o Altíssimo Governador usasse com ela de outra disposição, mesmo enquanto vivia em carne mortal. Não sofria o amor da Beatíssima Trindade para com essa senhora tanta espera, sem lhe manifestar muitas vezes, pois o merecia mais do que todos os anjos, serafins e santos, que com menos graça e merecimentos gozariam do sumo bem. Fora desta razão, havia outra de conveniência, para se lhe revelar claramente a divindade, sendo escolhida para a Mãe de Deus, deveria conhecer por experiência e fruição o tesouro da infinita divindade, que deveria vestir de carne mortal em suas virginais entranhas. Deste modo, viria depois a tratar seu Filho Santíssimo como Deus verdadeiro, de cuja visão havia gozado. Outras preparações para a visão de Deus. Mesmo com toda a pureza que acima descrevi, acrescentada a graça que a santifica, a alma ainda não está proporcionada nem disposta para a visão beatífica. Faltam-lhe outras disposições e divinas influências que a Rainha do Céu recebia quando gozava deste benefício. Com maior razão delas tem necessidade qualquer outra alma, se lhe fosse concedido este favor em carne mortal. Estando, pois, a alma pura e santificada, como fica dito, comunica-lhe o Altíssimo um retoque semelhante a fogo espiritualíssimo que a queima e a crisola como a ouro no fogo material, de modo semelhante como os serafins purificaram Isaías. Este benefício produz dois efeitos na alma.
espiritualiza e dela separa a nosso modo de entender a escória terrena de seu próprio ser e da união com seu corpo material. Em seguida, enche a alma de nova luz que espere certa obscuridade e trevas, como a luz da aurora desterra as da noite. Esta nova luz lhe é dada em posse, deixando-a iluminada e repleta dos novos esplendores deste fogo, e opera outros efeitos na alma. Se esta tem ou teve culpas, chora-as com tal dor e contrição que não pode ser medida com nenhuma outra dor humana, pois em sua comparação todas as que aqui se sofre são muito poucos penosas. Em seguida, purifica o entendimento de todas as imagens de coisas terrenas visíveis ou invisíveis, porque todas essas imagens recebidas pelos sentidos desproporcionam o entendimento e lhe constitui óbice para ver claramente o sumo espírito da divindade. Assim é necessário esvaziar aquela faculdade daqueles terrenos simulacros e retratos que a enchem, tanto para receber a visão clara e intuitiva de Deus, como para vê-lo abstrativamente. Como na alma puríssima de Nossa Rainha não existiam culpas para chorar, estas iluminações e purificações produziam outros efeitos, começando a elevar e a proporcionar a natureza para não permanecer tão distante do último fim e não sentir os efeitos das coisas sensíveis e da dependência do corpo. Com isto causavam naquela alma candidíssima novos afetos de humildade e conhecimento do nada da criatura, comparado ao Criador e seus benefícios, e seu inflamado coração fazia outros muito atos de heróicas virtudes. Os mesmos efeitos, na devida proporção, produziria este favor, se Deus o concedesse a outras almas, dispondo-as para as visões de sua divindade. Penúltima preparação para a visão da divindade. Bem poderia supor nossa rudeza que as referidas disposições bastassem para chegar à visão beatífica. Assim não é, porque ainda lhes falta outra qualidade, vapor ou luz mais divina, antes do lumen gloriae. Esta nova purificação, ainda que semelhante às que ficam ditas, é todavia diferente de seus efeitos. Elevam a alma a outro estado mais alto e sereno, onde, com maior tranquilidade, sente docíssima paz, que não sentia no estado das precedentes disposições e purificações. Nestas, sentem-se alguma pena e amargura das culpas, tendo-as, e se não, certo tédio da natureza terrena e vil. Estes sentimentos não se coadunam com a proximidade em que a alma se encontra de ser assimilada à suma felicidade. Parece-me que as primeiras purificações servem para mortificar, e esta que agora digo para vivificar e curar a natureza. Em seu conjunto, o Altíssimo procede como o pintor que primeiro esboça a imagem, depois dá as primeiras cores do bosquejo e, por fim, os últimos retoques. A luz da glória, última preparação para a visão beatífica. Coroando todas essas purificações, disposições e os admiráveis efeitos que produzem, Deus comunica a última preparação, que é o lumen gloria, mediante ao qual a alma se eleva, fortalece e acaba de se proporcionar para ver e gozar de Deus beatificamente. Neste lumen se manifesta a divindade, que sem ele não poderá ser vista por criatura alguma, e sendo-lhe impossível por si alcançar esta luz e disposições. Por isto, também lhe é impossível ver a Deus naturalmente, por serem dons que excedem as forças da natureza. Visão beatífica em Maria. Com toda esta formosura e adorno era preparada a esposa do Espírito Santo, filha do Pai e mãe do Filho, para entrar no tálamo da divindade. Quando gozava de passagem de sua vista e fruição intuitiva, correspondendo estes benefícios à sua dignidade e graças, não podem ser entendidas por razões e pensamentos criados. Ainda menos de uma mulher ignorante, quão altas e divinas seriam em Nossa Rainha essas iluminações. Muito menos se poderá calcular e sondar o gozo daquela alma santíssima, superior aos supremos serafins e santos. Se para qualquer justo, ainda o menor dos que gozam a Deus, é verdade infalível que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem pode cair em humano pensamento aquilo que Deus lhe tem preparado, que será para os maiores santos. E se o apóstolo confessou não poder explicar o que viu, conforme 2 Coríntios 12:4, nossa incapacidade, o que dirá da Santa dos Santos e mãe daquele que é a glória dos santos? Depois da alma de seu Filho Santíssimo, que era homem Deus verdadeiro, foi ela quem mais mistérios e sacramentos conheceu, naqueles infinitos espaços e segredos da divindade. A ela, mais que a todos os bem-aventurados, franquearam-se os infinitos tesouros e os espaços eternos daquele objeto inacessível, que nem o princípio nem o fim podem limitar. Ali foi letificada e banhada esta cidade de Deus pela torrente da divindade que a inundou com os ímpetos de sua sabedoria e graça, deixando-a toda espiritualizada e divinizada. Maria Santíssima e a visão abstrativa da divindade. Descrição da visão abstrativa da divindade. O segundo modo de visões da divindade recebidas pela Rainha do Céu foi abstrativo, muito diferente e inferior ao intuitivo, por isto pôde ser mais frequente, ainda que não cotidiano nem contínuo. Este conhecimento ou visão é comunicado pelo Altíssimo, não se manifestando imediatamente ao entendimento criado como ele em si mesmo, mas sim mediante algum véu ou espécie. Por haver intermédio entre o objeto e a potência, esta visão é muitíssimo inferior à clara visão intuitiva e não comunica a real presença, ainda que a contenha intelectualmente com inferiores condições. Embora a criatura esteja próxima da divindade e nela conheça os atributos, perfeições e segredos que, como espelho voluntário, quer Deus mostrar-lhe, não sente nem goza com plena satisfação a presença divina. Disposições para a visão abstrativa e seus efeitos na alma. Apesar disso, esse benefício é grande, raro, e depois da clara visão, o maior, ainda que não exige o lumen glória, mas lhe é suficiente a luz das mesmas espécies da visão, nem são requeridas as últimas disposições e purificações que imediatamente precedem a lumen glória. Contudo, são necessárias todas as demais disposições antecedentes, que precedem a clara visão. Pela visão abstrativa, entra a alma nos átrios da casa do Senhor Deus eterno. Admiráveis são os efeitos desta visão, porque além de supor a alma elevada acima de si mesma, inebria-a de inexplicável suavidade e doçura, com que se inflama no amor divino e nele se transforma. Produz-lhe tal esquecimento e alheamento de todas as coisas terrenas e de si mesma, que já não vive em si, mas em Cristo e Cristo nela. Fora disto, deixa esta visão na alma uma luz que, se não a perder por negligência ou tibieza, sempre a conduzirá à mais alta perfeição, ensinando-lhe os mais seguros caminhos da eternidade. Será como o fogo perpétuo do santuário e o luzeiro da cidade de Deus. Maria Santíssima é a visão abstrativa. Em nossa soberana rainha, esta divina visão produzia estes e outros efeitos em tão eminente grau que não posso explicar o que entendo em termos ordinários. Pode-se, porém, fazer alguma ideia, considerando o estado daquela alma puríssima, onde não existia impedimento de tibieza ou óbice de culpa, nem descuido, esquecimento, negligência, ignorância ou mínima inadvertência. Pelo contrário, estava repleta de graça, ardente no amor, diligente no agir, incessante em louvar ao Criador, solícita e industriosa para o glorificar, e sempre preparada para que seu braço poderoso nela agisse com resistência, nem dificuldade alguma. Este gênero de visão ela o recebeu no primeiro instante de sua conceição, como já disse em seu lugar, e depois muitas vezes no decurso de sua vida santíssima, como direi adiante. Visões e revelações intelectuais de Maria. Propriedades e modos das visões intelectuais. O terceiro gênero de visões ou revelações divinas recebidas por Maria Santíssima foram as intelectuais. Não obstante a visão ou conhecimento abstrativo poder se chamar revelação intelectual,
Dou-lhe lugar distinto e mais elevado por duas razões. A primeira, porque o objeto daquela revelação é único e supremo entre as coisas inteligíveis, enquanto a revelação intelectual comum tem muitos e diferentes objetos. Por se estender as coisas espirituais e materiais e as verdades e mistérios inteligíveis. A segunda razão é porque a visão abstrativa da divina essência é produzida por espécies altíssimas, infusas e sobrenaturais daquele objeto infinito, enquanto a revelação intelectual comum algumas vezes se faz por espécies infusas dos objetos revelados no entendimento. Outras vezes não é necessário serem infusas para tudo o que se entende, pois podem servir para esta revelação as mesmas espécies da imaginação ou fantasia. Nelas pode o entendimento, ilustrado com nova luz e virtude sobrenatural, entender os mistérios que Deus lhe revela, como sucedeu a José do Egito e Daniel em Babilônia. As revelações de Davi são deste gênero. Fora do conhecimento da divindade é o mais nobre e seguro, e nem os demônios nem os anjos podem infundir esta luz sobrenatural no entendimento, ainda que possam mover as espécies da imaginação ou fantasia. O dom da profecia pertence às visões intelectuais, disposições que exige. Esta forma de revelação intelectual foi comum aos santos profetas do Antigo e Novo Testamento. A luz da profecia perfeita, como a tiveram, completa-se pela inteligência de algum mistério oculto. Sem esta inteligência ou luz intelectual, não seriam perfeitamente profetas, nem teriam falado profeticamente. Por isso, é possível fazer ou dizer alguma coisa profética sem ser perfeitamente profeta, como Caifás e os soldados que não quiseram dividir a túnica de Cristo. Ainda que tenham sido movidos por impulso divino, não falavam profeticamente, a saber, com luz e inteligências divinas. Verdade é que também os santos profetas, chamados videntes pela luz interior com que contemplavam ocultos segredos, podiam fazer alguma ação profética, sem lhes conhecer todos ou nenhum dos mistérios. Em tal ação, porém, não foram tão perfeitamente profetas como quando profetizavam com inteligência sobrenatural. Esta revelação intelectual tem muitos graus que não cabe aqui explicar. Mesmo que o Senhor a possa comunicar na ausência da caridade, graça e virtudes do teu ordinário, vem acompanhada por elas, como acontecia com os profetas, apóstolos e justos. Como amigos, Deus lhe manifestava seus segredos. O mesmo sucede quando as revelações intelectuais são para o maior bem de quem as recebe, como acima ficou dito. Por esta razão, estas revelações pedem boas disposições na alma que vai ser elevada às divinas inteligências. Ordinariamente, Deus só as comunica quando a alma está quieta, pacífica, abstraída dos afetos terrenos e com as faculdades bem ordenadas para receber os efeitos desta luz divina. Diferença entre as visões intelectuais da Maria Santíssima e as dos santos. Na Rainha do Céu foram estas inteligências ou revelações intelectuais por um modo muito diferente do que os santos profetas, porque as tinham continuamente em ato e hábito, menos quando gozava de outras mais elevadas visões da divindade. Além disso, a claridade e extensão desta luz intelectual e seus efeitos foram incomparáveis em Maria Santíssima. Sobre os mistérios, verdades e sacramentos ocultos do Altíssimo conheceu ela, mais que todos os santos patriarcas, profetas, apóstolos e mesmo que todos os anjos reunidos. Superava-os também no conhecimento mais profundo, claro, firme e seguro. Com esta inteligência, penetrava desde o ser de Deus e seus atributos até a mínima de suas obras e criaturas, sem que coisa alguma lhe fosse oculta. Vendo em todas a participação da grandeza do Criador, sua divina disposição e providência. Somente Maria Santíssima pôde dizer com plenitude que o Senhor lhe manifestou o incerto e oculto de sua sabedoria. Como afirmou o profeta, os efeitos que essas inteligências produziam na soberana Senhora não é possível explicar, e toda esta história procura descrevê-los.
Em outras almas, eles são de admirável utilidade e proveito, porque iluminam altamente o entendimento, inflamam com incrível ardor a vontade, esclarecem, dirigem e espiritualizam a criatura. Até o mesmo corpo terreno e pesado parece às vezes que se torna leve e sutil em santa competição com a alma. Teve a Rainha do Céu nessa espécie de visões outro privilégio, do qual falarei no capítulo seguinte. Visões imaginárias da Rainha do Céu. Descrição das visões imaginárias. Em quarto lugar, vêm as visões imaginárias produzidas por imagens sensíveis à imaginação ou fantasia. Representam as coisas de modo material e sensível, como se pudessem ser vistas, ouvidas, tocadas ou saboreadas pelos sentidos. Sob esta forma de visão, manifestaram os profetas do Antigo Testamento grandes mistérios que por elas lhes revelou o Altíssimo, especialmente Ezequiel, Daniel e Jeremias, e ainda São João Evangelista, que escreveu seu Apocalipse sob a forma destas visões. Pelo que estas visões têm de sensível e corpóreo, são inferiores às precedentes. Por isto, na representação das imagens na fantasia podem ser imitadas pelo demônio. Não, porém, no que contém de verdade, pois ele é o pai da mentira. Apesar disso, devem-se evitar muito estas visões e examiná-las com a doutrina segura dos santos e mestres. Do outro modo, se o demônio percebe nas almas dadas à oração e devoção alguma gula por elas, engana-as facilmente. Permite-o Deus, pois até os santos, que aborreciam o perigo dessas visões, foram, por meio delas, assaltadas pelos demônios, transfigurado em anjos de luz, conforme vem descrito em suas vidas para nossa instrução e cautela. Maria e as visões imaginárias. Sem perigo algum, com toda a segurança e com as condições divinas estiveram essas visões de Maria Santíssima, cuja luz interior não pôde ser obscurecida nem atingida pela astúcia da serpente. Teve Nossa Rainha muitas visões deste gênero, e nelas lhe foram manifestadas muitas ações de seu Filho Santíssimo quando ausente, como no decurso de sua vida veremos. Por visão imaginária, conheceu também outras muitas criaturas e mistérios em ocasiões que era necessário, segundo a divina vontade e disposição do Altíssimo. Este benefício, como os demais que recebia a soberana princesa do céu, eram ordenados para altíssimos fins, quer se referissem à sua santidade, pureza e merecimentos, quer se relacionassem com o bem da Igreja, cuja mestra e cooperadora da redenção era a grande Mãe da Graça. Por tudo isso, os efeitos dessas visões e de sua inteligência eram admiráveis. Sempre traziam consigo incomparáveis frutos para a glória do Altíssimo e aumento de novos dons e carismas à alma santíssima de Maria, sobre o que nas demais almas costumam produzir estas visões, direi ao falar da seguinte, porque de ambas se deve tirar a mesma conclusão. Maria Santíssima e as visões divinas corpóreas, descrição e espécies. O último e quinto grau de visões e revelações são as percebidas pelos sentidos corporais exteriores, donde se chamam corpóreas, ainda que podem ser de dois modos. Será verdadeira e propriamente corpórea, quando se apresenta à vista e ao tato, com corpo real e quantitativo, alguma coisa da outra vida. Deus, anjo, santo, alma humana ou demônio. Para isto é formado por virtude dos anjos bons ou maus. Algum corpo aéreo ou aparente que, se bem não seja corpo natural e verdadeiro daquilo que representa, é verdadeiramente o corpo de ar condensado em suas dimensões quantitativas. Pode haver ainda outro modo, mais impróprio de visões corpóreas, quando não é corpo quantitativo o que se percebe, senão aparências de corpo, cor, etc., que um anjo agindo no ar intermédio pode produzir aos olhos. Quem recebe essa visão pensa que vê um corpo real e presente, mas não existe tal corpo, e sim apenas as espécies que ferem a vista com uma impressão imperceptível ao sentido. Este modo de visões ilusórias ao sentido não é próprio dos anjos bons, nem das aparições divinas, ainda que sejam possíveis. Tal pôde ser a voz ouvida por Samuel, mas o demônio é que costuma fingi-las.
apresentando falsas imagens, principalmente à vista. Tanto por isto, como porque a rainha não teve esta forma de visões, falarei somente das verdadeiramente corpóreas, que foram as que ela tinha. Exemplo de visões corpóreas na Sagrada Escritura. A Escritura narra muitas visões corpóreas recebidas pelos santos e patriarcas. Adão viu Deus representado pelo anjo, Abraão a 3 anjos, Moisés a sarça, e muitas vezes o mesmo Senhor. Também pecadores tiveram muitas visões corpóreas e imaginárias. Caim, Baltazar, que viu a mão na parede. Das imaginárias, o faraó teve a das vacas, Nabucodonosor a da árvore e da estátua, e outras semelhantes, descritas nas divinas letras. Daqui se conclui que para estas visões não se requer santidade em quem as recebe. É verdade, porém, que quem tiver alguma visão imaginária ou corpórea sem receber luz ou inteligência não pode ser chamado profeta. Neste caso, a perfeita revelação não é dada a quem vê ou recebe as espécies sensitivas à visão, mas sim a quem recebe a inteligência dela, como disse Daniel. Nessas condições, José e Daniel foram profetas e não o faraó, Baltazar e Nabucodonosor. Será mais alta e excelente visão aquela que for acompanhada por maior e mais elevada inteligência, ainda que sob o ponto de vista das aparições são maiores as que representam Deus e sua Mãe Santíssima e depois os santos pelos seus graus. As visões corpóreas e os sentidos. É certo que para as visões corpóreas devem os sentidos estar dispostos para recebê-las. As imaginárias são muitas vezes enviadas por Deus em sonhos, como a São José, esposo de Maria Puríssima, aos reis magos e ao faraó e etc. Podem também ser recebidas estando-se nos sentidos corporais, não havendo discrepância para isso. O modo mais comum, porém, e connatural a estas visões e às intelectuais é serem comunicadas por Deus em algum êxtase ou arrebatamento dos sentidos exteriores. Neste caso, as potências interiores encontram-se mais recolhidas e dispostas para a inteligência de coisas elevadas e divinas. Não obstante, os sentidos exteriores costumam estorvar menos as visões intelectuais do que as imaginárias. Estas estão mais próximas do exterior do que as inteligências estão do entendimento. Por esta razão, quando as revelações intelectuais são por espécies difusas, ou quando o afeto não arrebata os sentidos, muitas vezes sem perdê-los, recebem-se altíssimas inteligências de grandes e naturais mistérios. Maria e as visões corpóreas. Na Rainha do Céu sucedia isto muitas vezes, quase frequentemente. Para a visão beatífica teve, é certo, muitos arrebatamentos inevitáveis para os viadores, e também para algumas visões intelectuais imaginárias. Não obstante, estando ordinariamente em seus sentidos, tinha mais altas revelações e inteligências do que todos os santos e profetas em seus maiores raptos e revelações. Tampouco lhe estorvavam os sentidos exteriores para as visões imaginárias, porque seu grande coração e sabedoria não se embaraçavam com os afetos de admiração e amor que costumam arrebatar os sentidos aos demais santos e profetas. Das visões corpóreas de anjos por ela recebidas é exemplo a anunciação do arcanjo Gabriel. Ainda que os evangelistas, no decurso de sua vida santíssima, não digam mais nada a respeito, não pode o prudente juízo católico duvidar, pois a Rainha do Céu e dos Anjos devia ser servida por seus vassalos, como adiante diremos. Descreveremos no capítulo seguinte o contínuo obséquio que lhe prestavam os anjos da guarda e outros de forma corpórea e visível. Convém não desejar visões e acautelar-se muito com elas. As outras almas devem ser muito circunspectas e cautelosas com este gênero de visões corporais, por estarem mais sujeitas aos perigos e enganos da antiga serpente. Quem nunca as apetecer, evitará grande parte do perigo. Se, apesar de alheias a estes e a outros desordenados afetos, lhes acontecer alguma visão corporal ou imaginária, ainda assim detenham-se muito em acreditar e executar o que lhe pede a visão.
Seria muito mau sinal próprio do demônio querer logo, sem reflexão e conselho, que se lhe dê crédito e obedeça. Assim não procedem os santos mestres, anjos, mestres da obediência, verdade, prudência e santidade. Há outros de indícios ainda e sinais procedentes da causa e efeitos destas visões, para conhecer sua verdade ou ilusão. Não me detenho, porém, nisso, para não me afastar de minha finalidade e porque remeto o assunto aos doutores e mestres. Doutrina da Rainha do Céu. Sinais das visões verdadeiras. Minha filha, da luz que neste capítulo recebeste, tirarás a regra certa, para te orientar nas visões e revelações do Senhor. Esta regra consiste em duas condições. Uma em sujeitá-las com humilde e singelo coração ao juízo e censura de teus pais espirituais e prelados, ao mesmo tempo pede com viva fé ao Altíssimo que lhes dê luz, para que entendam sua vontade divina e nela te guiem tudo. A outra condição depende de teu interior e consiste em observar os efeitos produzidos pelas visões e revelações, para discerni-las com prudência e sem engano. O bom espírito que nelas opera te inclinará e inflamará nestas virtudes o casto amor e reverência do Altíssimo, o conhecimento de tua baixeza, a aversão pela vaidade terrena, o desejo do desprezo das criaturas, o padecer com alegria, o amor da cruz, levando-a com generoso coração, o desejo do último lugar, o amor dos que te perseguem, levar-te-á a temer o pecado e aborrecê-lo, ainda que seja leve, a aspirar ao mais puro, perfeito e elevado da virtude, a negar tuas inclinações e a unir-te ao sumo e verdadeiro bem. Estes serão infalíveis sinais de que o Altíssimo te visita por meio de suas verdadeiras revelações, para te ensinar o mais santo e perfeito da lei cristã e da imitação sua e minha. Exortação à prática destas instruções. Para praticares esta doutrina que a dignação do Altíssimo te ensina, nunca esqueças, nem percas de vista o benefício de te haver ensinado com tanto amor e carinho. Renuncia a toda preocupação e consolação humana, aos deleites e gostos que o mundo oferece. Com firme resolução, nega tudo quanto tuas inclinações terrenas te pedirem, ainda que sejam coisas lícitas e pequenas, e volta as costas a todo sensível para amar e só o padecer como quero. Esta ciência e divina filosofia sempre foram e te serão ensinadas pelas visitas do Altíssimo, que te comunicará a força do divino fogo, que nunca deverá se extinguir em teu peito. Por tua culpa ou tibieza, vive cuidadosa, dilata o coração, cinge-te da fortaleza para receber e fazer coisas grandes. Sê constante em confiar nestas admoestações, apreciando-as e gravando-as em teu coração com íntimo e humilde afeto e estima de tua alma, pois te foram enviadas pela fidelidade de teu esposo e administradas por mim, tua mestra e senhora.